Olá, pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o professor Edênio Detman, que foi escolhido para receber o prêmio Sociedade Brasileira de Zootecnia no ano de 2025. Um papo mais do que interessante com esse pesquisador e professor que fez muita história e vai continuar fazendo muita história na pecuária brasileira. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Olá, pessoal. Inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer aqui aos nossos seguidores, pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique aí no sininho para receber as notificações, dê um like se você gostou desse vídeo, para a gente chegar cada vez a mais pessoas. Pessoal, e hoje nós temos um imenso prazer, né, a satisfação de receber aqui no canal Agroverdades o professor Edênio Detman, que já esteve aqui nesse canal por mais de uma vez, já como palestrante nos eventos aqui da UFNT, e que esse ano, né, o professor Edênio Detman, que é um dos maiores especialistas na área de nutrição de ruminantes do Brasil e do mundo, tá? Recebeu o prêmio Sociedade Brasileira de Zootecnia, prêmio que é dado para professores e pesquisadores que se destacam, né, na produção científica, tecnológica e também acadêmica de uma maneira geral. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o professor Edênio Detman, né, que, na verdade, ele talvez seja um dos mais jovens aí a receber esse prêmio, que ele já mereceria, se tivesse dado há 10 anos atrás, já seria uma hora adequada, né? Mas, como diz o outro, tudo tem a hora certa. Então, inicialmente, gostaria de parabenizar, Edênio. Eu acho que é uma sensação de todo mundo que faz ciência no Brasil, que esse prêmio ele é mais do que justo. Então, gostaria de te parabenizar, agradecer você por receber aqui, se dispor a bater um papo aqui no nosso canal. Tá? E eu começo, Edênio, pedindo para que você fale um pouco, né, da sua trajetória, e a gente sabe que você é daquelas pessoas que faz pesquisa, não porque a universidade cobra, porque, na verdade, ela não cobra, mas você faz pesquisa porque você tem ciência na sua veia, você dá aula porque você tem prazer em ensinar. E fala um pouquinho desse seu projeto de vida como professor, como cientista, como pessoa que difunde tecnologias aí nas inúmeras palestras que você dá aí Brasil afora. Bom, Nilma, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar podendo me manifestar aqui no seu canal, e eu acho que você exagerou um pouco nas palavras iniciais aí. De qualquer forma, eu sou um cara simplesmente normal, eu acho que não tem nada de especial na minha pessoa. Eu sou um alemão meio que da roça, lá do Espírito Santo, que em determinado momento resolveu estudar zootecnia e que tinha o sonho de ser extensionista. Alguma coisa aconteceu na minha vida, teve uma virada de chave que eu acho que eu acordei para o mundo e falei assim: como extensionista seria um desastre total. E aí acabei caindo para o lado da pesquisa. Fiquei na academia porque eu quis, porque eu acredito no ensino, eu fiquei porque eu gosto de trabalhar com ensino. Ensino sempre foi minha grande paixão. Né? E a academia demanda da gente a parte de pesquisa. Então eu acabei descobrindo uma segunda paixão minha, que foi fazer ciência. Né? Mas as duas coisas são interconectadas. Eu fiz mestrado, doutorado, trabalhei em algumas instituições, e a maior parte da minha vida profissional eu atuei na Universidade Federal de Viçosa. Né? Atuei em outras instituições, eu fui para o exterior, fui professor no exterior um tempo, decidi voltar para o Brasil. E a gente costuma dizer que
existem duas formas de abordar a ciência, né? A ciência, nós chamamos de ciência processo e a ciência disciplina, né? A ciência processo é aquela na qual a gente produz o conhecimento. E a ciência disciplina é aquela na qual nós usamos o conhecimento para formar novos produtores de conhecimento, ou seja, processo formativo. Então eu tive a oportunidade de atuar nos dois. E devo dizer a você que a minha grande paixão é a ciência disciplina. Eu acho que hoje eu prefiro mais tentar formar mais novas pessoas para que a roda não pare de girar, né? E é mais ou menos essa a minha história, não tem muita coisa interessante, não. É uma história muito simples. Mas quando você fala que é simples, né, Dênia, é porque, na verdade, né, aqui na minha opinião, né, é que a simplicidade ela vem da sua objetividade naquilo que você quer, né? Você às vezes tem gente que tem uma história de muitas voltas, muitos não sei o quê, porque não consegue achar o rumo e quando achar executar. As pessoas às vezes tateiam muito porque não conseguem executar e você consegue fazer bem, né? As duas coisas. Eu até discordo quando você fala que você seria um desastre total na extensão. Eu acho que a extensão hoje no Brasil ela está virando um desastre total porque está faltando edênios dentro dela, né? Aí talvez a extensão no formato que ela é hoje, você talvez fosse um desastre, mas talvez você deixasse de impedisse que ela se transformasse num desastre que a gente sabe que é. Edênio, eu vou até fazer aqui uma, uma revelação, que eu não sei nem se você já está sabendo, né? Que o seu orientador, o Mário Paulino, esse ano também vai receber o prêmio Excelência Asbram, pela história dele formando pessoas, né, para trabalhar na área de suplementação de bovinos a pasto. Eu acho que você é o exemplo mais claro, né, desse trabalho que ele fez. Tá? Então, aqui um parabéns para o professor Mário Paulino, que não grava vídeo comigo. A gente liga, eu converso com ele 2 horas no telefone, e ele fala, não venha com esse negócio de vídeo. Eu acho que eu vou levar uma câmera escondida e gravar nossas conversas, para ver se eu deixo aí para o pessoal. Mas, Edênio, você foi uma pessoa que eu falo com os meus alunos, eu falo isso muito. Eu falo assim, gente, olha, eu faço muita experimentação na área de suplementação. Quando a gente quer avançar para fazer ciência na área de suplementação, né, a gente precisa de avançar para dentro dos trabalhos, né, e buscar respostas ou justificativas para o que a gente encontra. Você tem que passar pelos trabalhos da Universidade Federal de Viçosa, com muita ênfase com os trabalhos do professor Detman. E como que foi hoje, de quando você começou lá no mestrado, trabalhando com suplementação, como que você vê essa evolução que hoje você falar de suplementação hoje em pecuária de corte no Brasil, sabe? Você não tem mais o que desbravar. É você chegar lá e implantar. Tem muita coisa ainda para ser estudada, mas a tecnologia não tem mais ninguém questionando. Acho que todo mundo, as pessoas podem te cobrar avanços, mas ninguém questiona se ela dá certo, se não dá. Eu acho que é uma tecnologia consagrada. Embora, obviamente, a gente vai, daqui a 20 anos, nós vamos estar procurando aperfeiçoar essa tecnologia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de quando você começou até hoje, o quanto que que essa suplementação de bovinos aí em condição de pastejo, criado em pastagens, evoluiu. Olha, eu acho o seguinte, quando nós começamos, na verdade, quando o Mário Paulino foi para a universidade, né,
Ele trabalhava previamente lá na empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, como você deve saber, né? Como ele mesmo diz, lá no meio do mato, em Valadares. E, e lá ele tinha liberdade de fazer as coisas que ele queria fazer, né? Ele estava no controle, vamos dizer assim. E ele desenvolveu muita coisa lá, né? No sentido da dose-resposta, né? Porque eu não estou falando mal dele, de forma alguma. Ele mesmo fala isso, né? Falou assim, que era o que dava para fazer lá na época. E o que dava para fazer, ele conseguiu fazer. Quando ele veio para a universidade, aí o que acontece? Houve aquela incumbência e houve também a oportunidade de formar um grupo de pesquisa, né? A necessidade de formar pessoas nessa área. Então aí ele migrou exatamente daquilo que eu falei antes, da ciência processo para a ciência disciplina, ou seja, não só a incumbência de formar conhecimento, mas usar o conhecimento já produzido para formar pessoas que façam a roda continuar o seu giro. E aí, diga-se de passagem, foram duas crianças que pegaram o boi pelo chifre na época, né? Que era eu e o Joanes, professor Joanes, que é professor da UFMT. Ah, e aí eles mandaram a gente lá para o meio do mato, né? Fazer pesquisa. E não tinha muita coisa, cara. Assim, ninguém fazia muita coisa de nutrição, né? Tinha muita coisa de dose-resposta, produção. Você colocava o boi, eu vi o comportamento do ganho de peso e tal. E a gente recebeu essa incumbência de começar, né, a abrir esses trabalhos. Então a gente cometeu muitos erros, a gente teve que adaptar muita coisa, a gente criou métodos de pesquisa que não tinham, não existia, era muito incipiente na época, né? E aí a gente começou a medir consumo, medir digestibilidade, coisa que não existia. Como é que funcionava o suplemento, né? O que era? Porque o que a gente tinha lendas, né, Nilma? Você sabe, por exemplo, a frase da época lá, essa frase eu odeio demais. Na seca, proteína, nas águas, energia, né? Todo mundo falava isso, mas não existia nenhum respaldo científico que suportasse isso, como não existe nenhum respaldo científico hoje que suporte esse tipo de afirmativo. E aí a gente começou a transformar aquilo que era uma questão de dose-resposta em conhecimento, né? Entendendo os mecanismos e tal. Eu acho que, de alguma forma, isso contribuiu para o entendimento da suplementação. Então, a gente sabe como os suplementos funcionam, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, pelo menos um nível mais macro. Ainda há muita coisa a ser feita. E acho que a gente conseguiu gerar um corpo de conhecimento brasileiro, né? Não brasileiro, mas assim, bem adaptado ao mundo tropical, sem aquela dependência que existia na época de coisas que eram feitas em climas subtropicais, que não funcionavam de forma alguma. Então foi uma oportunidade, porque era um campo plenamente aberto na época, né? E isso foi. Nesse ponto eu agradeço ao professor Mário Paulino, porque eu, antes disso, eu era um cara apaixonado por vaca holandesa, eu adorava freestall, eu adorava sistemas intensivos de produção de vaca, e a minha cabeça de semente de nutricionista que eu tinha na minha cabeça era para trabalhar com esse tipo de animal. E acabou que eu entrei num campo muito aberto. Então as oportunidades, as dificuldades eram grandes, mas as oportunidades eram enormes, né? E aí eu particularmente criei interesse, porque se eu não quisesse ter continuado, eu não teria continuado, eu teria mudado de área, mas aí eu realmente me interessei e falei assim, vamos começar a trabalhar isso aqui, né? Vamos continuar. E a gente conseguiu produzir alguma coisa. Infelizmente, eu acho que ainda existe uma lacuna, um gap entre o que a gente produz na academia e o que o campo usa. Algumas vezes falta uma conexão, algumas vezes o campo toma decisões arbitrárias que não são as melhores, mas, como você disse, eu agradeço a Janaína Martuccello aqui publicamente, e ela foi a grande responsável por me tirar da caverna de Platão. E aí eu comecei a falar para a produtora, que inclusive fui aí no Tocantins também ano passado e tal. Comecei a falar para tentar cobrir essa lacuna, né? Deixar a academia um pouco mais próxima da extensão. E não só para levar coisas, mas também para buscar, né, problemas e tentar tornar as nossas pesquisas agora mais próximas da realidade. Agora, a suplementação, que era uma coisa de curiosos, né, como você falou, hoje ela se tornou uma tecnologia massiva, né? Ela é a realidade, a grande realidade. Eu fiz uma conta agora,
A suplementação ela tem o potencial de afetar 100% da carne bovina produzida no Brasil, se ela for aplicada corretamente, né? E o que mais me preocupa hoje realmente são as arbitrariedades. Eu acho que a gente precisa conversar mais, mas a tecnologia ela é um dos pilares da pecuária de corte brasileira hoje. Ajudou o Brasil a se tornar esse gigante que é na produção de carne bovina mundial. Edênio, só para você ter uma ideia, né, do que a gente estima, quando você fala em mercado da carne hoje, né, a gente sempre discutia a entre-safra, quando que vai estar chegando, quando que você vai chegar com boi de confinamento para poder ter uma oferta maior, talvez aquele diferencial de preço das águas para a seca, ele vai reduzir, porque o confinamento vai aportar mais animal. Hoje, eu falo com você sem dúvida, sem nenhuma dúvida, embora a gente não tenha um número exato, a gente não tem uma estatística disso, mas a suplementação a pasto, ela tem entrado nessa conta, talvez quase igual ao confinamento. O que tem de animal sendo abatido antecipadamente, né, no período de entre-safra, oriundo de uma suplementação mais intensiva, tá? Talvez ela esteja já muito próxima dos animais confinados. É que o confinamento ele é uma estatística mais fácil de você fazer. Você chega no município, você sabe quantos confinamentos tem. E suplementação a gente não sabe. Mas quando a gente estima o volume de núcleo proteico, etc., de ração que está sendo vendida para as fazendas, é um negócio assim, assustador, sabe? Então, a quantidade, né, de animais que são suplementados. Então, eu acho que é uma tecnologia extremamente impactante, Deni, e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que é a tecnologia mais democrática que surgiu desde que eu entendo por gente na pecuária de corte, é a suplementação. Porque antes, para o cara produzir animal de qualidade, ter níveis muito altos, o cara tinha que ter um confinamento, tinha que ter uma estrutura. Hoje, um cara que tem 10 bois, ele consegue produzir bois com carcaça de altíssima qualidade, porque ele pode suplementar lá, comprar ração, pôr no coxo. Se ele tiver orientação técnica e não tiver atrás de milagre e nem de mentira da internet, ele certamente vai conseguir. Então, você democratizou a qualidade, né, a partir dessas pesquisas que vocês fizeram aí, outros grupos também, tem hoje a gama de pesquisadores aí nessa área, ela, graças a Deus, ela tem ampliado, né, e como você disse, né, você mesmo já tem vários discípulos que estão por aí fazendo pesquisa nos mais diversos biomas brasileiros, nas mais diversas condições. Edênio, você falou assim, comentou bastante, né, sobre essa questão da formação profissional, né, formação de professores, de pesquisadores. Eu acho que nós nunca vivemos um momento tão difícil em termos de formação de mão de obra qualificada como nós estamos vivendo agora. Eu acho que a busca pela pós-graduação ela nunca foi tão restrita igual ela é hoje. Eu acho, eu penso. Né? Desde que eu estou na universidade, eu nunca vi uma procura tão pequena pelo mestrado e pelo doutorado, e eu nunca vi tantos bons alunos com potencial enorme saindo direto para a iniciativa privada, sem fazer um mestrado, sem fazer sem avançar um pouco mais nos estudos. Como que você tem visto aí, se você também tem visto isso, ou se eu estou equivocado nessa visão? E se eu não tiver, como é que você vê quais seriam as consequências
dessa realidade hoje? Cara, eu acho assim, para gente chegar num modelo de diagnóstico para essa afirmativa sua, a gente precisaria fazer uma live de pelo menos umas 23 horas, sabe? Porque a educação é um problema estrutural do Brasil. E a educação ela tem muitas facetas, né? Assim, não só a própria formação do indivíduo, mas a capacidade de estimulá-lo a procurar saber, a ser curioso, que a curiosidade é uma característica inata, né, do ser humano, ela é característica da espécie, e ser curioso faz parte do pensamento científico. Aquele indivíduo que não é curioso, ele nunca vai ter interesse pela ciência, porque ele não vai querer descobrir nada. Agora, nós temos várias conjunturas, né, educacionais, econômicas e estruturais no Brasil que causaram essa questão. Mas eu acho assim, a questão é meio aristotélica. Durante alguns anos, eu acho que nós colocamos gente demais na pós-graduação. Não porque eu, antes que me chamem de fascista e tal, eu queria dizer o seguinte: tem que estar na pós-graduação aquele indivíduo que se sente bem ali, que acha que tem potencial para desenvolver. Você não vai tornar ninguém melhor ou pior do que o outro porque tem doutorado. Ah, o cara é melhor do que eu porque tem doutorado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é questão de qualificar a pessoa. Isso não define a qualidade da pessoa. Quem for te xingar, quem for brigar com você por isso, me inclua, porque eu também penso exatamente nisso. Assim. Eu acho que nós passamos um período, isso é um vício que existe na academia, de falar assim, não, o cara ali é melhor que você porque ele está no mestrado e você está na graduação. Não, mas aquele ali é melhor porque ele está no doutorado e você está no mestrado. Não, eu conheço excelentes profissionais que fizeram a graduação e são excelentes profissionais, você deve conhecer. E eu conheço péssimos profissionais com doutorado. Então, assim, o indivíduo tem que exercer aquilo que a sua aptidão, a sua vontade, a sua felicidade dizem para que ele exerça. Então, eu acho que por um período nós inflamos demais a pós-graduação. Agora nós estamos passando por um período em que a pós-graduação está murchando pelo menos a nossa área de ciências agrárias. A procura está baixa, o estímulo está baixo. Então, há questões econômicas nisso, né? Porque se você for imaginar hoje a carreira docente das universidades federais, ela não é atrativa para ninguém. O salário de um professor adjunto hoje é muito ruim de começo de carreira. O titular já não é bom, né? Imagina o adjunto que está começando. Então, eu acho que existe essa questão da valorização da academia, ela deveria ser vista com mais critério. Porque o que acontece? Se eu vou trabalhar aqui, você trabalhando aí no Tocantins, para nós formarmos as pessoas que vão nos substituir, e ao nos substituir, é o que a gente tem que esperar, que essas pessoas sejam melhores do que nós, que elas venham fazer coisas a mais do que nós fizemos. Formar pessoas para fazer a mesma coisa que nós fazemos, ou formar pessoas para fazer menos do que nós fazemos, é uma completa irracionalidade, porque espera-se que o conhecimento humano avance e não retroceda, ou muito menos se estagne. Então, o que acontece? Se você pressupor que dentro da população existe uma distribuição normal e que os indivíduos que vêm para a academia, que vão ser responsáveis pela formação daqueles indivíduos que vão continuar a roda, deveriam ser os melhores. Dentro dessa capacidade de formação, dentro dessa capacidade de condução da ciência processo e da ciência disciplina. E aí o que acontece? Você identifica o indivíduo que tem esse perfil para me substituir, para te substituir, né? E dou a ele um salário que é metade do salário da iniciativa privada hoje. Ou esse cara vai ser muito doido, igual eu sou, que você é, porque decidimos ficar na academia, mas aí você apostar que você vai pegar um cara com competência e com a loucura suficiente para aceitar isso, é você jogar muito contra as probabilidades, né? Porque todo mundo quer ter um conforto também, não adianta. E o cara não tem estímulo para ficar na academia. Então, o que acontece? A situação conjuntural hoje da academia ela é muito complicada. Fora o problema educacional do Brasil, a gente tem visto deficiências de formação e essas deficiências têm se acentuado ao longo do tempo.
E aí o indivíduo que não tem uma clara compreensão, por exemplo, das ciências básicas, e aí básico que eu digo assim, de formação, de química, de física, de biologia, de matemática, ou mesmo da própria língua portuguesa, ele não tem a capacidade de compreender a beleza da descoberta. Então, estamos passando por um período muito crítico, onde o futuro da construção de conhecimento no Brasil ele não é muito promissor pelo cenário atual. Posso ser condenado pelas minhas palavras? Pode, você pode não gostar. Agora, eu gostaria que me refutasse com racionalidade e dizer que a minha visão simplificada do cenário aqui ela está incorreta. Ela não está incorreta. Às vezes você pega até alunos bons, mas o cara ele não consegue ir, sabe? Ele não consegue ir. Então, eu acho que a educação brasileira ela deveria ser revista isso não vai ser solucionado encontrando-se o culpado da vez e nem lançando-se um programa no horizonte de 6 meses. Isso é um programa para horizonte de 30 anos. É uma mudança de mentalidade. Eu estava lendo um livro de filosofia ontem, um exemplo claro da Bíblia, se acreditando na Bíblia ou não acreditando, mas eu acho que há uma moralidade por trás de cada história ali. Por que Moisés fez um caminho curto, né, relativamente curto, mas levou 40 anos para ir do Egito até onde se fica Israel hoje, de acordo pelos relatos bíblicos? Porque precisava mudar a mentalidade do povo. Ele levou 40 anos para mudar a mentalidade do povo, para quando o povo chegasse no seu objetivo, chegasse com a mentalidade capaz de realizar o seu objetivo. Então, não era uma questão de distância, era uma questão de formação. E isso precisa ser revisto no Brasil. Né? Nós precisamos lançar um projeto hoje, um pacto, falar assim, olha, nós vamos para frente. Porque senão o Brasil nunca vai ser os Estados Unidos, nunca vai ser uma Coreia do Sul. Fazendo programas de 6 meses, né? Ou achando o grande culpado. Chega lá alguém e fala assim, não, descobri o culpado da crise hoje na educação, das universidades. É fulano. Não existe um culpado. Né? Existe um sistema. E eu acho que, para mim, é muito claro, Nilman, quando eu falo na minha simplicidade, eu desejo formar alunos melhores do que eu. Se eu desejasse formar subservientes ou pessoas que ficassem me idolatrando a vida inteira, meu lugar não seria na academia. Eu falo para meus alunos, não me idolatrem. Não me idolatrem. Eu sou falho, eu erro, eu falo coisas erradas o tempo inteiro. Sejam melhores do que eu. E esse deveria ser o nosso objetivo. Aí você já vai ficar sem orientado mesmo, porque se você chegar para o cara e falar que ele tem que ser melhor do que você, ele vai embora. Dênio, mas eu vou te falar uma coisa. Que não tem como te bater um papo com você é ruim, porque a gente sempre senta para conversar, para trocar ideia, né? Então acaba que eu estou te... Eu não gosto nem de falar que eu estou te entrevistando, porque o cara, para ser entrevistador, tem que ser jornalista formado. Eu sou conversador, trocador de ideia. Então, nessa posição de trocador de ideia aqui, eu deveria te ouvir mais, mas eu não tenho como não dar minha opinião assim, dentro desse bate-papo. Eu acho que o Brasil está caminhando para um buraco que uma coisa muito óbvia, as pessoas não estão enxergando. Esses caras, ao longo dos anos, eles detonaram com o ensino fundamental, detonaram com o ensino médio e jogaram isso tudo na conta da iniciativa privada. Quem quer ter um ensino bom hoje tem que pagar. E eles caminham para fazer a mesma coisa com o ensino superior. Só que eles esqueceram que as universidades públicas brasileiras, elas produzem quase que 100% da ciência desse país. E a iniciativa privada não vai fazer a ciência que as universidades públicas fazem. Então, eles estão achando que vai dar o mesmo que foi feito com o ensino fundamental e com o ensino médio, onde você tem um ensino público muito bagunçado, abandonado, mas as elites continuam tendo onde estudar. E
no ensino superior, eles estão achando que o efeito vai ser o mesmo. Não vai, porque o Brasil tende a desaparecer como gerador de ciência e de tecnologia. Mas isso aí, como diz você, é assunto para uma live de mais 23 horas, né? Para a gente conversar sobre isso. Mas isso é muito claro e eu fico triste, principalmente dentro do agronegócio, quando eu vejo gente falar que as universidades que tem que desaparecer, que é isso, que é aquilo, e gente de dentro da academia abraçando esse discurso, talvez para poder ficar melhor na fita perante o setor produtivo. Isso é um grande equívoco que nós estamos cometendo e a sociedade está aceitando, mas a sociedade não conhece a universidade pública brasileira. Infelizmente, a maioria não conhece, a maioria agora está cada vez mais distante dela, porque seus filhos começam a estudar nas escolas privadas, e aí para onde que nós vamos, né? Só Deus sabe. Mas vamos voltando lá. Edênio, para a gente encerrar aqui dentro esse nosso bate-papo, que eu sei que você é muito ocupado, não vou tomar seu tempo, mas nessa sua trajetória, né, da academia, o que mais te faz ter prazer de acordar e ir para o DZO da UFV trabalhar? O que você faz? Eu vou ali porque isso me dá satisfação. E se você pudesse mudar algo dentro dessa política de ensino, pesquisa e extensão no Brasil, né, se você fosse presidente da República por 1 hora, o que você mudaria? Assim, vamos começar pela primeira parte. O que me move a ir para a universidade é a oportunidade que eu tenho de fazer diferença na vida das pessoas, principalmente dos alunos, né? Óbvio que você tem alunos que, como eu tinha um dizer na porta da minha sala, e fala assim, o maior desafio do professor na atualidade é tentar ensinar um aluno que não quer aprender. Mas a gente não pode se nivelar por esse tipo de indivíduo, a gente tem que se nivelar por aqueles que querem, né? E se eles querem, você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. E essa diferença, na verdade, é acompanhada de uma grande responsabilidade, porque eu não posso formar indivíduos se eu primeiro não me formar, né? Então, isso demanda de mim uma responsabilidade enorme de me preparar todos os dias, de estudar todos os dias para exercer essa grande responsabilidade que eu tenho. Então, hoje, realmente, a minha grande motivação é fazer a diferença na vida das pessoas. É por isso que eu escrevo meus livros, é por isso que eu gosto de dar aula, e aí eu tenho a chance de fazer a diferença, e você encontra lá na frente um aluno e fala assim, professor, obrigado, você me ajudou. Não existe recompensa maior do que essa. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu já fiz esse exercício. Se eu tivesse o poder, o que eu fazia? Eu paro de fazer o exercício porque eu fico com medo de ter o poder de fazer alguma coisa, sabe? Então, mas eu acho que a academia, ela tinha que fazer uma autoavaliação. Então, assim, a academia hoje ela é muito movida a satisfações pessoais, vamos dizer assim, para uma forma bem amena. Tem muita gente procurando se satisfazer e esquecendo o seu papel como formador, né? Como contribuidor para o processo de melhoria da sociedade, de formação de cidadãos e tal. Então, eu gostaria de ver um pacto mais coletivo dentro da academia. Todos trabalharem em prol de objetivos comuns. É muito ruim, a gente não vê muito isso mais na academia. A academia está muito desagregada. Algumas pessoas buscam promoções pessoais, outras buscam outras coisas que eu prefiro aqui não ressaltar, e eu vejo muita gente
a proporção de pessoas preocupadas com o processo formativo, ela tem diminuído, sabe? E a academia, ela é muito ingrata, né? É muito difícil você, na academia hoje, você chegar e ouvir de uma pessoa que está do seu lado e falar assim, cara, que legal, você está fazendo um bom trabalho. Isso não dói. Não dói você bater no ombro do colega seu e falar assim, cara, continua, tá legal. Em que eu posso te ajudar? Parece que aqueles que desejam trabalhar dentro da academia, eles são sempre vistos como pessoas anormais. Tá? Então é muito. Tem se tornado cada vez menos frequente os estímulos. Às vezes a única coisa que o cara precisa é isso. É um colega chegar para ele e falar assim, cara, você está fazendo um bom trabalho. Que legal. E eu vejo tão pouco dessa cordialidade dentro da academia. Quando eu posso fazer isso, eu faço, cara. Eu chego pro colega e falo, pô, que legal, velho. Continua. Bacana isso que você fez. Nós estamos precisando disso. E eu tenho visto, às vezes, você tentando fazer um bom trabalho, e aí, ao invés do cara te estimular e falar, pô, esse cara tá me. Que merda, né? Desculpa, eu não podia falar merda aqui. Não, aqui pode, o canal aqui é liberado, pode falar. Então, assim, às vezes tudo que o colega que está do seu lado quer, cara, é uma palavra de estímulo. E essa palavra de estímulo, às vezes, vai fazer a diferença, vai fazer esse cara mudar a mentalidade de trabalho dele, mudar a satisfação dele, alivia o cansaço dele. A gente precisa ser amigo, a gente precisa ter mais fraternidade, mais apoio mútuo dentro da academia. E se todos fizerem isso, eu acho que é uma mudança pequena, que, porra, demanda tão pouco e pode trazer um benefício tão grande, sabe? Eu sei que às vezes eu chegava, tá trabalhando, ninguém batia no meu ombro e falava assim, Dênio, que legal. Né? Às vezes, pelo contrário, batia no meu ombro para falar uma coisa exatamente oposta. Então, eu acho que ainda falta esse sentimento dentro da academia. Isso é uma coisa muito simples que eu mudaria. Na verdade, se eu tivesse poder, eu mudaria muita coisa, mas eu tenho medo absurdo do poder. O poder não corrompe, o poder revela, e a gente não sabe o que está no nosso íntimo mais profundo aqui. Então, eu prefiro nem simular se eu tivesse poder, tá certo? Eu prefiro me afastar do poder. Essa live não, esse vídeo aqui já me valeu a pena só por causa dessa frase. O poder revela, não corrompe. Na verdade é bem isso, né? Não tem nada de corrupção. As pessoas se revelam com poder. Dênio. Mas Dênio, olha, eu acho que nós vamos montar uma sequência aqui, sabe? Nós vamos gravar um vídeo toda semana para a gente começar a conversar sobre esses assuntos, porque você falando aqui, eu vou pensando, eu já estou me aposentando, então eu já começo a fazer voltar no tempo e ver como é que as coisas realmente funcionam, né, dentro da academia. Você é muito feliz. A gente precisa de rever muitas coisas. A relação docente-discente é um negócio que me incomoda muito, porque você tem dentro da academia, hoje, dois tipos de gente. O educador, o cara que está ali com o aluno, pegando no pé, cobrando, ensinando, faz aqui, vai ali, e critica, e você pega um trabalho que ele faz, você gasta um dia corrigindo e sugerindo, né? E os afagadores de mentes pobres, né? Que é aquele cara que todo mundo que não quer nada encosta nele, porque vai sempre afagar. E a gente que busca educar, que busca cobrar das pessoas. Eu concordo, eu acho que você deve ter o mesmo problema que eu. Eu sou muito mal educado na forma de falar, às vezes eu poderia falar de uma forma mais branda, e às vezes eu sou mais incisivo, a pessoa está lidando com um jovem que não vem de uma... não está muito acostumado com a cobrança mais firme, e às vezes a gente passa erra na dose, sabe? Mas eu não tenho mais paciência com
com a universidade, às vezes, porque virou um local que todo mundo tem que afagar pessoas que não querem estar ali, que não têm interesse de crescer, e tem hoje. Eu vou te dizer o seguinte, um dos maiores desastres para a universidade pública brasileira é que pessoas que não serviam para ser aluno estão virando professor. Um cara que fez agronomia, que demorou 8 anos, esse cara não serve para ser aluno, ele não conseguiu fazer zootecnia no tempo normal e agora vai virar professor. Então o cara não consegue ser aluno e vira professor. Entendeu? Aí, mas vamos. Aidênio, nós vamos parar por aqui, porque senão essa live não vai acabar. E nós viemos aqui, não foi para falar da universidade, foi para falar do professor Edênio Detman, Prêmio Sociedade Brasileira de Zootecnia 2025. Edênio, meus parabéns. Quando eu soube, eu fiquei extremamente satisfeito, porque a Sociedade Brasileira de Zootecnia te apresentar como premiado, ela mostra que ela é realmente uma sociedade brasileira de zootecnia, uma sociedade científica. Tá? Então, eu não vou dizer que ninguém melhor do que você, porque daí a pouco já tem alguém me brigando que tem alguém melhor, porque tudo hoje em dia é assim, né? Mas você está entre o top do top do top, e quem diz isso não sou eu, são as estatísticas mundiais aí que medem o impacto da ciência. Você está no top aí dos mais citados, dos mais respeitados aí mundo afora. Então, você realmente, para a gente, é uma honra, né, e uma satisfação muito grande nós termos nomes como você para poder homenagear. Meus parabéns aí, e que a gente sabe que o que você já fez uma história muito grande, mas a gente sabe que você ainda é jovem, ainda vai contribuir muito daqui para... tem muito tempo, muita lenha para queimar aí ainda, e a gente tem certeza que cada vez mais você vai estar formando pessoas e vai estar produzindo ciência para a pecuária brasileira. Muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do canal Agroverdade. Ok, eu agradeço imensamente. Eu acho que a gente acabou. As conversas são muito interessantes sempre, a gente começa a divagar e tal. Isso é muito bom, né? Esse brainstorm é sempre muito bom. De qualquer forma, eu gostaria de pedir licença a você, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer muito à Sociedade Brasileira de Zootecnia, né? Principalmente lá na figura do seu presidente atual, que é o professor Luciano Cabral, por me considerarem para essa laurea. Para mim, eu não me julgo merecedor, mas quem julga não sou eu, é uma comissão julgadora, então eu não vou questionar ele. E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque várias pessoas antes de mim tiveram essa laurea, você mesmo já teve essa laurea, e tem umas outras pessoas que ganharam que eu acho que você vai concordar comigo. Ser colocado na mesma galeria dessa turma é uma responsabilidade muito grande, né? Cita aqui o professor Zé Fernando Coelho da Silva, o professor Martinho, o professor Gomide, professor Geraldo Tadeu. Então, assim, é uma turma pesada, né? Eu sei que nós dois não somos necessariamente muito leves, mas o pesado que eu estou me referindo aqui é o pesado desses desbravadores, né, Nilman? Você sabe muito bem disso, você também foi aluno desses desbravadores, você teve contato com muitos deles, e é uma honra muito grande. E eu acho que a minha família, em primeiro lugar, né, por aguentar as minhas esquisitices, e os meus alunos, cara, porque esse é o motivo de tudo, são eles. São eles que fizeram junto comigo, é por eles que eu estou nessa luta. Se eu não tivesse alunos, não tivesse estudantes que acreditassem que eu posso contribuir com eles, nada disso faria sentido. E a nossa grande recompensa na academia é justamente ver saírem pessoas com o estímulo de continuar fazendo a roda girar, aquilo que eu te falei. Eles tentarem fazerem mais do que a gente,
serem melhores do que a gente, porque é assim que a sociedade progride, é assim que a ciência progride. A ciência não pode estagnar. Eu não posso ser egoísta e querer dizer que eu estou no topo e todo mundo que vai vir ao meu redor vai estar sempre numa posição abaixo que a minha. Não, pelo contrário, nós temos que botar mais tijolo e aumentar a montanha. Sempre. Edênio, de novo, então, parabéns, muito obrigado. De novo, parabéns à Sociedade Brasileira de Zootecnia pela escolha, tá? Que eu acho que foi justa, feliz e que representa a Universidade Pública Brasileira e representa a ciência brasileira. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.